Quando me passaram o tema sob o olhar do amor, eu parei para meditar um pouquinho e comecei a perceber, eu não bati, eu comecei a perceber um aspecto muito importante que todos nós temos e a gente precisa começar a perceber o poder que ele tem sobre nós. Esse aspecto é tão importante que foi uma das razões que Jesus tentou revolucionar isso dentro de cada um de nós. Kardec veio com novos ensinamentos, reencarnação, plano espiritual, para buscar fazer essa nova revolução dentro de nós. Esse novo aspecto que todos nós temos. A sociedade material busca desesperadamente esse aspecto de todos nós. Tentando puxar a nossa atenção para dominar as nossas emoções. E nós precisamos considerar esse aspecto de uma forma importante para que a gente comece a perceber que dependendo desse aspecto, mesmo que a gente tenha tudo, a gente pode ser depressivo. Mesmo que a gente tenha nada, a gente pode ser feliz. Qual seria esse aspecto que todos nós temos? O nosso olhar. A nossa forma de ver a vida. A nossa forma de interpretar a vida. Os nossos pontos de vista. A forma que a gente vê as situações que acontecem em nós. Esse ponto é fundamental para que a gente perceba que muitas das vezes temos grandes conhecimentos em nossas vidas. Mas nós ainda não temos uma transformação real, porque a gente ainda não transformou os nossos olhares. Há milênios nós temos o amor que Jesus veio nos trazer. Mas até hoje, dependendo da situação que ocorra, nós ainda não conseguimos ter esse olhar amoroso. E essa é a proposta da palestra que eu trouxe hoje. Para que a gente tenha esse ponto nessa vista que é o amor. Onde cada um de nós precisamos ter esse ponto de referência e ver esse aspecto amoroso em todos os aspectos de nossas vidas. É altamente importante que a gente comece a ver e coloque esse ponto de vista em cada momento de nossas vidas. E o texto que me passaram para a gente poder comentar está no livro Para Servir a Deus, de Vanderlei Oliveira, de Hernance do Forro. E ela começa e fala assim: quem está em trevas, nada vê. Somente o amor ilumina os olhos, permitindo enxergar a vida sob perspectiva divina. A luz que vem de dentro é o guia de nossas vidas. É Deus falando em nós, por nós e para nós. O que a gente pode tirar daí? Quem está em trevas, nada vê. Somente o amor ilumina os olhos. E a gente começa a parar para pensar, mas como assim? Quem está em trevas, nada vê, quem ama, ilumina os olhos. E a gente começa a parar para pensar, não. A gente vê pessoas que são más e estão enxergando. Pessoas que são boas e estão cegas. Aí é um aspecto que a gente precisa começar a considerar o verdadeiro olhar. Quando Jesus chegava e falava, quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. É nesse aspecto que a gente tem que começar a considerar o que é realmente olhar. O que é olhar com amor? Nós estamos enxergando muitas coisas. Nunca olhamos tanto o mundo, nunca estudamos tanto o mundo, nunca estudamos tanto a si mesmos. Mas mesmo assim nós estamos cegos.
Esse é o perigo de ter muito conhecimento, mas não olhar. E aí que a gente tem que começar a ver o que é realmente olhar, o que é realmente iluminar os nossos olhos. E tem uma frase do Leonardo da Vinci que ele fala assim: os olhos são a janela da alma. E essa frase ela é importante para que a gente comece a perceber o que seria isso, esse verdadeiro olhar. A janela é por onde a gente olha. Ela pode ser límpida ou ela pode ser difícil de se olhar. E o aspecto que ela tiver, é assim que a gente vai olhar o mundo. É dessa maneira que a gente vai olhar o mundo que estiver acontecendo ao nosso redor. O texto da Hernandes Dufour, ela continua: quem multiplica a raiva em seus passos está chamando a agressão para si mesmo, perto de si. Quem se acomoda na ilusão atrai tropeços e provas. Quem se cuida da disciplina favorece a obsessão na vida mental. Quem guarda mágoa destila o fel da amargura. Quem cultiva a irritação acolhe a energia da perturbação em seus dias. Quem se submete à avareza está de braços dados com a ansiedade. O que isso está querendo mostrar? Raiva, ilusão, disciplina, mágoa, irritação, avareza. O que são essas coisas? Sentimentos, emoções, pensamentos. São essas coisas que vão ditar as nossas janelas. São essas coisas que vão ser as nossas janelas. É através disso que vamos ver o mundo. Que a gente precisa começar a perceber que o problema de nossas vidas não são os problemas que a gente passa, não são as doenças, não é a morte, não é a dor, não é a alegria, não é o dinheiro. O grande problema nas nossas vidas é como a gente olha esses problemas. Podemos crescer na dor, podemos cair na alegria, podemos se acabar espiritualmente ganhando na Mega Sena. Podemos nos descobrir nas doenças. E a gente para pensar, mas é assim mesmo? É a forma que a gente vê o problema que faz ser o problema real? É. É o aspecto que a gente coloca na vida que faz a vida ser pesada ou leve. Uma pessoa com raiva, pode acontecer o que for com ela. Ela vai continuar com raiva e você pode falar com ela bom dia, todo sorridente, que ela vai te responder com raiva. A pessoa feliz, mesmo que uma pessoa esteja com raiva e vem com raiva para cima dela, ela é feliz. Então a gente precisa começar a perceber o grande poder que temos nas nossas mãos, a nossa visão, o nosso olhar. E precisamos urgentemente educá-los. Porque conhecimento nós já temos. Está faltando a transformação. Hoje, nós estamos na era do conhecimento, onde a gente já percebeu que não basta conhecer, tem que fazer. E esse fazer, ele precisa ser profundo, onde cada um de nós precisamos lentes de ver da melhor maneira possível. E aí a gente vai num outro aspecto.
O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua passagem mental, a existência física será plasmada. O que isso quer dizer? O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza. Lembra do olhar? Lembra da janela? Quem determina a cor que a gente vai ver a vida? A lente que a gente vai ver as nossas vidas? A nossa forma de pensar. A nossa forma de cultuar dentro de cada um de nós. O problema não foi o que os outros nos fizeram que fez eu ser triste. Eu sou triste. É a lente que eu coloquei para olhar o mundo e o outro simplesmente tirou o que tinha de dentro de mim. É a forma que a gente está olhando o mundo. E é aí que a gente tem que parar e para pensar qual é a lente que nós estamos usando. É a lente da depressão, da tristeza, da alegria ou do amor? Porque o que acontecer com a gente, dependendo da lente, a gente vai olhar dessa maneira. E sabe o que a gente está esperando para a gente poder mudar? O mundo. Não sei se vocês conhecem aquela história daquele rei que sentia muita dor de cabeça, enxaquecas terríveis. E um sábio chegou para ele e falou: eu sei qual é a sua cura. Você tem que olhar tudo verde. Ele, sério? Sim. E o sábio foi embora. 10 anos mais tarde ele volta e vê o reino daquele rei, todo mundo vestido de verde, as paredes e tudo vestido de verde. E ele, o sábio, vai entrar na cidade e os guardas falam: você não pode entrar assim, você está de preto. O rei não permite ninguém vestir que não seja verde. Ele, mas isso é um absurdo. Eu vou falar com ele. Eu sou o sábio e fui eu que falei para ele essa questão do verde. E assim foi falar com ele. O sábio chega para o rei e fala: mas que absurdo é esse? E o rei fala: sábio, eu fiquei curado. Eu nunca mais senti uma dor de cabeça. E o sábio fala: mas eu falei que você precisava ver o mundo todo verde. Não que precisava mudar o mundo. Era só você usar uma lente verde. E é isso que às vezes a gente está tentando fazer no mundo. Para eu gerar um amor em mim, eu estou esperando que os outros sejam amorosos. Para que eu seja calmo, eu preciso que os outros me deem calma. Ah, para eu conseguir fazer caridade, eu preciso que os outros me respeitem e eu seja caridoso comigo. Dá para perceber que nós somos esse rei? E não é isso que Jesus veio dizer. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Transforme o seu reino. Transforme a sua visão, a sua forma de ver o mundo. Que o resto vibra. O nosso papel no mundo não é transformar o mundo, é transformar o nosso mundo. Nós podemos escolher a lente que a gente bem desejar. É papel nosso, é trabalho nosso. Onde Jesus sempre falava: buscai e achareis. Vai dar trabalho? Com certeza. Sabe por quê? Já estamos há milênios, alimentando a visão da depressão, alimentando a visão do pessimismo, do vitimismo.
o mundo vai continuar do jeito que ele é, com dor, com doença, com limitações, com desafios para cada um de nós. O que precisa mudar não é o mundo, é o nosso olhar para o mundo, é o nosso agir no mundo. É essa transformação que Jesus quer de cada um de nós. Nós estamos buscando transformar o olhar do outro, mas estamos deixando muito a desejar na nossa transformação dos nossos olhares. Como é que a gente percebe isso? No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, ele conta o caso da serva escandalizada. Esse livro é interessante que Jesus, eu gosto muito desse livro porque Jesus coloca aspectos importantíssimos nas nossas vidas através de histórias. E ele conta nessa da serva escandalizada que uma serva do reino de Deus queria muito ganhar o reino de Deus. E vai atrás de um anjo, um emissário divino, e pede tarefas para que ela faça, para ela conquistar o reino divino. E esse emissário fala para ela, então vá ajudar 2 homens que estão na taverna. No outro dia, ela volta e diz, não consegui ajudar. O ambiente estava muito viciado, as pessoas estavam muito rancorosas, as pessoas estavam muito difíceis. Tá bom? Então vai ajudar uma criança na floresta. No outro dia ela volta e diz, também não consegui. Na floresta existiam pessoas nuas e eu não consegui me conter em relação e não consegui fazer o trabalho. Tudo bem. E por aí vai. Trabalho e mais trabalho e ela dizendo que não consegue. Ao final de uma semana, o emissário fala para ela, irmã, segue seu caminho. Seus olhos estão cheios de malícia. E para servir o Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. E Jesus conclui: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. O nosso olhar se torna mal com as nossas imperfeições. O bem, ele não vai precisar transformar o mundo para ser bom. Nós vamos retificar o escândalo. Deixe o escândalo e faça o bem. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Com a nossa forma de ver, o nosso olhar está mal. O nosso olhar está egoísta, está orgulhoso, está vaidoso, está preconceituoso, violento. Onde, seja o que aconteça, a gente conclui que nem essa serva. Não posso fazer o trabalho porque está muito difícil. Não posso fazer isso ou aquilo porque a situação não me permite. Vamos precisar transformar o nosso olhar. Mas como fazer isso? Tornando nossos olhos bons. Nessa história que a gente vê, não se sabe o autor, ele fala uma passagem de Jesus, que os apóstolos e Jesus estão andando. E eles sentem um odor muito, muito ruim de coisa morta. E os apóstolos dizem para Jesus, mestre, vamos fugir daqui porque o odor está muito ruim, o fedor está muito ruim. E o mestre, não, vamos ver o que é. Vendo
qual era a causa do fedor, ele vê um cachorro em putrefação. E ele pergunta: o que vocês olham? O que vocês estão olhando aí? Um dos apóstolos fala: bem feito. Deve ter sido um animal muito agressivo. Por isso que foi morto. O outro fala: que boca horrível. Que rabo sujo. Que pelo horroroso. Esses foram nossos apóstolos. E eu sempre digo: esses somos nós. É bom que cada apóstolo, eu acho que Jesus escolheu a dedo, porque cada apóstolo pega um defeito que cada um de nós temos. Falta de fé, orgulho, vaidade, e por aí vai. Para a gente começar a perceber que Jesus não escolheu a dedo os escolhidos, ele escolheu os que precisavam se melhorar, também em vários aspectos, como nós. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Que pessoa agressiva, que boca suja, que rabo, que pessoa ignorante, e por aí vai. Somos nós. E Jesus? O mestre caminhou em sua direção, abaixou-se, examinou-o e disse: que belos dentes ele tinha. O que a gente tira dessa história? Dependendo do nosso olhar, nós vamos ver trevas ou nós vamos ver luz. Seja a situação que acontecer com cada um de nós, qualquer coisa que aconteça, Deus está lá. Há luz, há ensinamento, há crescimento, mas a gente vai ter que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senão, a gente vai ver só trevas, dor, rancor, ódio. Nós só vamos ver resgate. Ah, eu preciso passar por isso porque eu fiz alguma coisa na minha vida. Às vezes a gente coloca um Deus parecendo que é um Deus vingativo. E não é isso. O mal está no nosso olhar. O mal está da forma que nós estamos vendo as situações que estão acontecendo conosco. Cada um de nós aqui, sentados, em pé, encarnados ou desencarnados, temos uma razão por estarmos aqui. Alguma dor, alguma frustração, alguma necessidade íntima. E o que a gente faz aqui não é acabar com problemas de vocês. A única coisa que a gente busca aqui é mudar só a forma de ver aquela situação que está acontecendo com vocês, que está acontecendo conosco. Se a gente mudar o nosso ponto de vista, vai ser uma transformação em nossas vidas. O Espiritismo não tira a dor, ele não tira as dificuldades, mas ele te dá força e amparo para passar por elas. Suporte e paz para passar pelas dificuldades. É isso. E o interessante é que cada um de nós, temos a força necessária, temos o olhar de poder ver, basta querer. Basta se trabalhar.
E aí a gente pergunta como? O que precisa ser feito? É só simplesmente eu decorar o livro dos Espíritos, ler a Bíblia de cabo a rabo, conhecer, saber que está tudo bem? Eu vim todo domingo aqui no Fraternidade, ouvir palestra, tomar um passe, que está tudo resolvido? Eu acho que vocês já perceberam que não. Isso ajuda muito. Isso dá um amparo tremendo para a gente passar pelas nossas dores. Mas renovação real, transformação real de nossos corações, transformação do nosso olhar, do nosso sentir, precisa de mais. E o Martins Peraldo fala sobre um programa de renovação que é preciso. O primeiro mais fácil, o estudo. Nós não somos autodidatas. Tem pessoas que sabem mais do que nós. E precisamos trazer para dentro de nós. E a forma que a gente traz para dentro de nós é o estudo, é uma leitura, um áudio que a gente ouve, uma palestra que a gente vê. São os alimentos que a gente faz para jogar para dentro. Eu digo que o que vai crescer dentro de nós é aquilo que a gente alimentar. E os nossos alimentos entram por nós através da nossa visão, como a gente vê, do nosso ouvir e do nosso pensar. Então a gente precisa trazer as coisas para dentro de nós. Basta isso? Não. Eurípides Barçanufo tem um sanatório no plano espiritual para tratar de quem? Ah, de doido. Quem são os doidos? Espíritas. Presidentes de casa espíritas, trabalhadores de casa espírita, aqueles que palestrantes de casa espírita, aqueles que sabem muito, têm muito estudo, muito conhecimento, mas não conseguiu absorver isso. Se a gente estudar a doutrina espírita só por estudar e dizer só para dizer que eu sou espírita, o trabalho não está bem sendo feito. Não existe um estudo na doutrina espírita que deve ser feito para não ser transformação íntima de cada um. Todos os estudos da doutrina espírita precisa ser capaz de transformar a nossa intimidade. Se a gente não está conseguindo ser menos egoísta, menos depressivo, menos ansioso, a doutrina espírita não está dando certo. Não porque ela não é capaz, é porque a gente está deixando na nossa cabeça, mas não está trazendo para os nossos corações. Precisamos trazer a doutrina espírita do conhecimento para o sentimento. É fundamental que a gente faça isso. Mas como a gente faz isso? O estudo é o primeiro passo. O segundo passo é jogar para a profundidade. O primeiro passo eu trago para dentro. O segundo passo eu mantenho dentro.
eu coloco para mais dentro, eu vibro aquilo, eu irradio aquilo, eu sou aquilo. Nós precisamos começar a fazer isso. Não é só simplesmente saber que a prece é boa. Precisamos internalizar a prece. Precisamos fazer a prece. Precisamos sentir a prece. Para a gente ver o quanto a espiritualidade faz uma ação dentro de nós. Mas para isso, a gente precisa colocar para dentro de nós. Não basta eu saber que existe plano espiritual. Eu preciso sentir que existe o plano espiritual. Eu preciso que quando as pessoas morrerem ao meu redor, eu sinta que a gente ama. Mas eu não me desespere, porque a gente já tem a certeza do plano espiritual. Então esse é o papel do trazer para dentro e da meditação do manter dentro, absorver para dentro e vibrar para fora. A gente precisa começar a perceber isso. E quando a gente começa a vibrar para fora, o nosso ser vibra de uma maneira que a gente precisa do trabalho. É necessário trabalhar e jogar para fora aquilo que está dentro de nós vibrando. Esse é o conjunto que o Martins Peralva coloca: estudo, meditação e trabalho. Para que a gente comece a transformar o nosso olhar. Porque o interessante é, se eu só estudo, o que acontece? Eu estudo, eu sei. Mas eu não medito e não trabalho. O que acontece? Eu não me transformo. Eu sei. Isso é só uma responsabilidade que vamos ter. Mas eu não me transformo. É isso que está acontecendo com os espíritos no plano espiritual. Estamos com muito conhecimento, mas pouca transformação. Não basta só conhecimento. Se eu fico só na meditação, resolve? Gente, se a gente fosse Jesus, vá lá. Mas o que é meditar? Eu tirar de dentro, manter dentro, não é isso? Só que o que nós somos? Evoluídos? Santos? Acho que só dentro do centro. A gente só é santo dentro do centro espírita. Todo mundo fala baixinho, não fala não fala mal dos outros, mas tira o pé daqui do centro espírita. Ninguém é boa peça ainda. Se a gente só meditar e não trazer conhecimentos de outros que já conseguiram, a gente fica meditando só com as nossas próprias verdades. E meditar só com as próprias verdades é altamente perigoso. Porque a gente pode se transformar em tiranos dentro de nossas próprias casas. A gente sempre vai achar que a gente está certo e os outros estão errados. Por quê? Porque a gente só está com o cabedal de nós mesmos. E se a nossa visão é orgulhosa, egoísta, ansiosa, deprimida,
No que vai vibrar as nossas meditações? Na depressão, na ansiedade, na dor. Precisamos do estudo para trazer aquilo que a gente vai meditar. Por isso que a doutrina espírita diz, o modelo é Jesus. Aonde a gente vai ter que vibrar as nossas meditações é no conhecimento que o Jesus trouxe. Não nas nossas próprias verdades. Porque uma coisa é certa. Nós somos vasos sujos. A doutrina do Cristo, a doutrina da doutrina espírita, elas são limpas. No momento que a gente traz para dentro, é natural que a gente deturpe esse ensinamento. E é urgente que a gente pare de colocar as nossas próprias conclusões com os nossos egoísmos, com as nossas violências, para pegar um espiritismo, para pegar um cristianismo da minha maneira. É isso que está acontecendo na doutrina espírita, no cristianismo hoje. O amor foi transformado em posse. O perdão foi transformado no deixa para depois. E por aí vai. Porque a gente pegou os ensinamentos que são puros e deturpou com as nossas mentes. E é necessário que as nossas meditações sejam cada vez mais profundas e cada vez com menos interesse pessoal. E daí, só trabalhar resolve. Se vocês só chegarem dentro do centro espírita e irem fazer caridade, irem ser monitor de casa espírita, de estudo espírita, palestrante, presidente, contador e todas as outras, basta só trabalhar que está tudo resolvido, nem estudar e nem meditar, nem se aprofundar, vai resolver? Não. Quem já leu aquele livro Voltei, vê isso bem enfaticamente. O espírito que desencarna foi presidente de FEB, fez muita caridade, trouxe livros espíritas para ser divulgados, fez aquela casa dos artistas para ficar como caridade, e quando chega no plano espiritual, os espíritos inferiores começam a rir dele. Cadê sua luz? Cadê a luz que você deveria ter por tanta coisa que você fez? E isso foi um baque nele, para que ele começasse a perceber o quê? Ele fez muita coisa por fora, mas pouco trabalho por dentro. Então não basta só simplesmente estudar, não basta só simplesmente meditar, e não basta simplesmente trabalhar. A gente precisa de todo o complexo. Ante a exposição da verdade, não esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. O que é isso? Se a gente for ver a luz divina de relance, as nossas vidas não vão se transformar. Se a gente olhar o céu de uma forma rápida,
as nossas vidas vão continuar as mesmas. Vocês podem vir todo domingo aqui durante 20 ou 30 anos. Mas, se for só de uma forma contemplativa, não vai haver transformação ou renovação dos nossos olhares. Não vai acontecer. Se a gente vier para dentro de uma casa espírita e está tendo uma leitura, está tendo uma palestra, e eu só estou pensando na hora de ir embora, não foi para dentro. Eu ir para a cabine do passe e estar lá, sem estar em prece e buscando absorver aquela energia, sou totalmente refratário. O trabalho que está sendo feito pela espiritualidade, nós não vamos absorver. A responsabilidade da gente é da gente. Não existe procuração. Não existe dentro da espiritualidade fast food. Eu paro, eu fico, eu vou embora. Não. A gente vai precisar colocar para dentro. Não vai ser uma coisa de relance. A gente vai precisar trabalhar aquilo dentro de cada um de nós, para que a gente possa se iluminar. E a gente precisa treinar o nosso olhar. O que seria isso? Gente, todos nós precisamos nos melhorar. Mas não vai ser nenhuma palestra, nenhum livro, nenhum momento que vai fazer o divisor de águas de nossas vidas. Vai ser um trabalho íntimo, de todo dia, de uma frequência diária, de toda hora, que a gente precisa trabalhar. Como treinar o nosso olhar? Colocando a lente do amor em nossos olhos. Sob o olhar do amor, todos nós já estamos. Isso é fato. O olhar de Deus está sobre cada um de nós e o amor é real ao redor de cada um de nós. Mas o desafio aqui não é de Deus, é nosso. Somos nós que precisamos viver sob o olhar do amor. Em que momento? Todos. Essa lente do amor precisa estar 24 horas do dia em nós. Encarnados ou desencarnados, acordado ou dormindo. A lente do amor precisa ser cultuada e trabalhada em todos os momentos de nossas vidas. No olhar dos nossos jovens, no olhar de quem está do nosso lado, onde, muitas das vezes, o socorro está sendo pedido dos nossos lados e a gente não está escutando nem olhando. Eu estava lendo outro dia num livro, eles falando assim, os nossos jovens estão cada vez mais ansiosos e depressivos. E uma das formas que eles têm de trabalhar esse interior deles é o celular. Não estou me aguentando, não estou suportando, não estou conseguindo manter os meus pensamentos em ordem. Vai para o celular e pensa que está tratando assim a sua ansiedade, a sua depressão.
de uma forma imediata, parece que resolve. Por quê? Porque tem dopamina, tem aquelas substâncias todas que vêm. Mas depois que para, vem todo o rebote. E eles sentem tudo que eles sentiram de prazer, vem na dor. E eu estou falando dos jovens, mas todos nós aqui somos jovens. Onde a gente às vezes pode não pensar dessa maneira, mas é assim que a gente às vezes está no nosso subconsciente fazendo. Não aguento mais pensar, deixa eu ir para o celular ou ver televisão. Já que a gente não suporta, a gente tenta fazer algo, isso porque eu estou falando algo equilibrado. Porque muitos de nós vamos, bebida, cigarro, comida, de uma forma onde a nossa visão e os nossos pensamentos estão tão desequilibrados que a gente tenta fazer dessa forma. Treinemos nosso olhar para ver quem precisa do nosso amor. Treinemos nosso olhar para não ter a indiferença nos nossos dias a dias. A dor, a necessidade, isso é real e a gente só não faz o bem porque a gente não está tendo a capacidade de olhar. Mas a dor está ao nosso lado e a gente não percebe. Treinemos nosso olhar nos nossos relacionamentos. Não são as pessoas que nos deixam nervosas. Somos nós que somos nervosos e eles são capazes de tirar o que tem dentro de nós. Com o olhar do amor, a gente vai ter o olhar da compreensão do outro, de ser do jeito que ele seja. Transformemos o nosso olhar onde tiver caos. A paz não está fora. A paz de todos nós está dentro. Nós precisamos desenvolver esse olhar para desenvolver essa paz no caos. Tenhamos a capacidade de ver a beleza da natureza. Quem aqui viu a lua nessa semana? Ótimo. Muitos não olharam. Muitos olharam, mas não apreciaram. A beleza está ao nosso redor. Mas se a gente não treinar a forma de ver essa beleza, ela pode ser a maior beleza do universo. Mas se a gente não treinar para ver, a gente não vai conseguir ver. E vai ser necessário esse treinamento de ver coisas que a gente não está conseguindo ver, mas que existem. Precisamos treinar a nossa capacidade de olhar o amparo na nossa dor. Nós não estamos só. Em momento nenhum estamos sós. Mas cada um de nós temos a responsabilidade e o dever de ter a capacidade de abrir as portas para que a espiritualidade superior possa nos ajudar. A ajuda está do nosso lado. Mas o nosso olhar está tão deprimido, está tão ansioso, está tão egoísta, que a gente está achando que está só. Transforme esse olhar. Tenha a certeza e a confiança que a espiritualidade está ao seu lado. Abra o seu coração para que a espiritualidade possa ajudar. A gente precisa fazer isso. Porque mesmo que eles queiram, se a gente não der abertura,
Se o nosso olhar não for amoroso, eles não vão conseguir fazer o bem que eles querem fazer. Então, o papel da gente é treinar isso no nosso dia a dia. Está na hora? Peraí, já. E para finalizar, essa frase de Madre Teresa de Calcutá, é importante a gente ter isso em nossas mentes. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, e sim quanto amor você colocou naquilo que fez. Isso é importante que a gente comece a considerar. Porque nós espíritas às vezes achamos que a gente está num jogo de videogame, onde a gente está aqui para fazer ponto. Quantas caridades eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil. A espiritualidade, quando a gente desencarna e a gente vê o cabedal que a gente está, ela pergunta assim: tá bom, você fez 1000 caridades. Sabe o que eles vão perguntar? Mas foi como você fez essas caridades? O importante não é necessariamente o que a gente faz e a quantidade que a gente faz. É como a gente está fazendo. A gente está colocando amor naquilo que a gente faz? E não é só no trabalho de caridade. O trabalho de Deus é a nossa vida. Nós estamos colocando o amor em tudo que a gente faz, em todas as nossas conversas, em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa profissão, em todo o nosso viver. É isso que vai ser perguntado no plano espiritual, ou então nem vai ser perguntado. É isso que vai ser a nossa vibração no plano espiritual. É isso que vai ser luz ou vai ser trevas. É o quanto de amor a gente colocou naquilo que a gente fez. Boa noite a todos.